Deus, eu tenho estado na minha zona de conforto por muito tempo. Por favor, me perdoe. Eu sei que você quer me usar para mostrar o seu amor neste mundo. Me abra os olhos para ver a necessidade do meu próximo. Me dê um coração ousado que se envolva no trabalho do reino, fazendo o que você está fazendo. Deus, a minha vida é sua. No que você quiser, no que você precisar. Aqui estou, Senhor. Envia-me a mim. Aí sim, estamos na terceira mensagem e última dessa série, Orações Perigosas. Uma série que tem mexido um pouco com algumas pessoas e eu tenho sido abençoado, muito abençoado pelo que eu tenho escutado das pessoas que têm decidido fazer orações perigosas. Então, você que está aqui, seja bem-vindo, que Deus abençoe. Você que está nos acompanhando online também, seja bem-vindo. Deus abençoe você. E o que a gente está fazendo nessa série é aprender a orar tipos diferentes de oração. É tentar sair da nossa zona de conforto e é tentar nos envolver mais com Deus, ficando exposto ao que Deus pode fazer em nossa vida. As orações que nós estamos fazendo aqui nessas semanas, elas são orações que não são muito previsíveis. Não são orações que eu chamo de passar pano. Não são orações seguras. São orações que nos expõem a Deus e são o que a gente chama de orações perigosas. Na primeira semana nós oramos sobre sonda-me, pedindo para Deus sondar o nosso coração, olhar para dentro de nós, sondar nossas motivações, os nossos motivos, olhar para dentro da gente e colocar para fora aquilo que realmente nós somos. Na semana passada nós falamos sobre quebra-me, quebranta-me. E é uma oração extremamente perigosa. Pedir para Deus nos quebrar, nos expor, porque quando nós estamos quebrados, tudo que está dentro vem para fora, a gente vê o que está dentro, como aquela mulher que quebrou o vaso, e assim como Jesus disse na ceia, que quebrou o pão e deu, e ele diz: façam isso em memória de mim. Então nossa reflexão foi em torno de, talvez o que ele esteja pedindo não é só a ceia, mas também para a gente refletir e exercitar o quebrantamento em memória dele. Na maioria das vezes, nós oramos para nós mesmos, né? Tipo, sonda-me, sonda-me, quebra-me, quebre a mim. E nós comumente fazemos orações para Deus, orações que nós somos o alvo. Tipo, Senhor, abre essa porta de emprego. Senhor, faz cair um dinheiro na minha conta. Alguma coisa assim que a gente ora sempre para a gente é o alvo. Senhor, cura a minha avó, cura minha vozinha que já está velhinha, cura minha mãe, tira uma doença, né? Nós sempre somos os maiores beneficiados. Tipo, Senhor, eu quero conseguir um emprego, né? Ajude o meu casamento, muda ela, muda ele e tal. Então são orações que nós somos o alvo. E eu acho que assim, a gente deve fazer essas orações sim, mas você não deve mergulhar nesse tipo de oração sempre. Esse tipo de oração te atrofia. Não se limita a isso. Eu quero desafiar você hoje a uma maneira diferente de orar. Eu quero que você aprenda hoje a gente orar, tipo, Deus, o que eu posso fazer por você? Você já fez essa oração? Deus, o que eu posso fazer por você? Deus, eu sou seu servo, sou sua serva. Eu quero estar disponível para você, para o que você quiser fazer, a hora que você quiser, para o que você quiser me chamar. Eu chamo esse tipo de oração de disponibilidade. A gente se colocar à disposição de Deus. Então, eu acho que assim como tem sido essa série, talvez a mensagem de hoje pode vir a ser uma mensagem âncora para você. O que é uma mensagem âncora? Ao longo da nossa vida, nós olhamos para trás e vemos assim, que tem uma, duas, três mensagens que você fala assim, essa mensagem mudou minha vida. Aquele dia, aquela palavra, eu não lembro direito o que falou, mas eu sei que transformou minha vida de dentro para fora.
E eu tenho a esperança de que a mensagem de hoje ela seja também uma mensagem que entre no seu hall das mensagens que transformaram você, que seja uma mensagem âncora na sua vida. Mas eu tenho uma advertência para te fazer. Você precisa prestar bastante atenção. Ao orar para Deus, a oração de hoje, você precisa ter no teu coração que Deus pode sim mandar você, por exemplo, para uma cidade diferente da sua. Que Deus pode sim mudar o chamado que você acha que você tem para fazer alguma coisa e Deus chegar e falar diferente para você. Deus pode mudar você de comunidade. Deus pode mudar você de comunidade e falar para você, não quero mais que você fique aqui no Grupo Valinhos, por exemplo. Eu quero que você vá servir em tal lugar. Deus pode. Deus pode mandar você terminar um relacionamento. E dizer, não é isso que eu tenho para você, filho, não é isso que eu tenho para você, filha. Esse relacionamento não está de acordo com o meu propósito. Você vai pagar um preço muito caro lá na frente. Então, por favor, acabe com isso. Pesado, não? Difícil? Deus pode fazer você mudar de trabalho. Ele pode chegar para você e falar assim, não é esse trabalho que eu quero para a tua vida. Você está gastando a tua vida tentando ser alguém que eu não chamei você para ser, tentando ser proeminente, ser uma pessoa diferenciada na sua área. Eu não chamei você para isso. Eu não chamei, meu propósito na sua vida não é esse. Meu propósito é muito específico, é muito simples. Meu chamado para a tua vida é esse. Deus pode então mudar o seu trabalho. Mas nessas coisas a gente não pensa. Nessas coisas a gente não quer raciocinar, porque dói pra caramba, você imagina só. Pelo amor de Deus. Lógico que eu não quero que você deixe de vir aqui na igreja, na comunidade. Lógico que não. Mas eu vou ficar muito mais tranquilo se Deus chegar e falar para você, seu lugar não é aqui, eu vou orar por você, vou abençoar você. Porque o mais importante é que você cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Então, nós vamos orar hoje, nós vamos conversar sobre essa oração. Envia-me. Envia-me. Você está disposto a encarar essa aventura hoje para a gente refletir sobre isso? Lógico que no final você não é obrigado a fazer essa oração, ok? Você não é obrigado. Mas, o que eu quero convidar você é sair da sua zona de conforto para a gente ver o que Deus pode querer falar com você. Porque pode ter coisas muito interessantes. Deus não te trouxe aqui à toa, não te trouxe aqui por acaso. Ele vai falar com você e vai mexer, não só com você que está aqui, mas também com você que está aí nos ouvindo no podcast, você que está aí online agora, igual a Tati falou que está de enxaqueca, está assistindo a gente lá na casa dela. Deus pode mexer com você. E talvez você esteja ouvindo essa mensagem dias depois. Deus também pode mexer com você através disso. Então, o que eu quero refletir com você é o seguinte: ao longo da Escritura Sagrada, tanto do Primeiro quanto do Segundo Testamento, nós vemos várias pessoas sendo chamadas por Deus. Várias pessoas foram chamadas por Deus para fazer alguma coisa. E diversas pessoas deram respostas diferentes para Deus. E eu quero que a gente reflita sobre três respostas ao chamado de Deus. 3 pessoas diferentes que deram 3 respostas diferentes ao chamado de Deus. Talvez você se enquadre nessa história. Talvez você se enquadre nessa história do que vai acontecer aqui. A gente aprende com histórias, a gente aprende às vezes por semelhança, porque a gente vê, nossa, é muito parecido com o que eu estou vivendo. Ou a gente aprende pela diferença. A gente aprende porque é tão diferente. Então as histórias, as narrativas, elas fazem bastante sentido para nós. A primeira resposta, primeiro chamado e resposta que eu quero compartilhar com você hoje é de um cara chamado Jonas. E a resposta de Jonas foi: aqui estou eu, e eu não vou. Aqui estou eu, e eu não vou. Jonas era um profeta. Ele tem um livro sobre ele no Primeiro Testamento, bem pequenininho, poucos capítulos. E a história é muito rica, muito fantástica. Jonas era um profeta que amava Deus e que Deus o amava. E de repente Deus chega para ele e chama: Jonas, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas o texto diz mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsas.
Por que Jonas foge? É muito importante a gente entender um pouco do contexto da vida de Jonas. Aquela cidade em que Deus tinha chamado, Jonas odiava aquelas pessoas. Jonas odiava aquela cidade porque eles eram muito maus. E Jonas tinha um ranço emocional histórico, porque eles já tinham feito coisas contra o povo de Jonas. E aí Deus chega para Jonas e fala assim: vá lá e pregue para esse povo, que eu quero salvar esse povo. Jonas fica indignado com Deus. Você não é o único que fica indignado quando Deus fala para você fazer uma coisa diferente, estranha. Quando Deus fala para você dar a mão para aquela pessoa que você não suporta. Você não é o único. Jonas ia ser o canal e o responsável por salvar aquelas pessoas. E Jonas fala: não, eu não vou. Eu não vou. Quantos de nós não passamos por essa situação? Deus te chamou, Deus está claro para você que Deus quer algumas coisas, você fala: não, Deus, isso aí não. Se eu abrir mão disso, eu perco a minha identidade, eu perco a minha essência. Se eu abrir mão disso, vão montar em cima de mim, vão me fazer de gato e sapato. Não, isso é a única coisa assim que a única coisa que eu tenho de poder nas mãos é isso. É o meu poder de barganhar, é isso. Eu não posso abrir mão disso, Deus. Eu não vou. Eu não vou. Eu deveria ir, mas eu não vou. Eu deveria chegar até aquela casa, bater na porta e fazer uma oração com aquela pessoa, mas eu não vou, eu não suporto aquela pessoa. Eu não vou, Deus. Eu não vou. Eu deveria chegar lá e dizer que eu perdoo, não, mas eu não vou, porque ela me fez sofrer demais, eu vou deixar ela, achando ainda, remoendo no coração dela, que ela me fez mal, eu vou deixar ela lá, curtindo na cachaça. Não vou, Deus, eu não vou. Fazer as pazes, eu não vou, Deus, eu não. Sinto muito, Senhor, eu não vou. Não, Senhor, eu não vou chamar aquela pessoa para ler a Bíblia, para sentar comigo uma vez por semana e orar com ela e acompanhar a vida dela. Eu não vou. Eu não dou para isso. Não é o meu chamado, eu não vejo, não. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu não vou participar, eu não vou ajudar, eu não vou contribuir. Não, Deus, hoje não. Eu não vou. Muitas vezes nós somos solicitados por Deus, e isso não acontece de forma extraordinária, quando vem anjos e descem do céu, tocando suas harpas, e a luz acontece em cima de você, e tem aquela música de fundo, e a câmera girando, e você vê, não é assim que isso acontece. Isso é sutil, é quando você acorda, e o teu coração está apertado em relação àquela pessoa, e você fala: não, isso é da minha cabeça, eu não vou. Quando você passa de carro por alguém dentro do seu condomínio, ou você passa a pé por alguém, você vê de cabeça baixa, e você sente uma necessidade um chamado de ir, de falar, você fala: não tem nada a ver com a minha vida, vão me julgar, vai chegar e vai dizer para mim, que está se metendo na minha vida. São coisas muito sutis, aonde nós somos chamados diariamente por Deus, nós dizemos para Deus: não, Deus, hoje não, eu não tenho tempo para isso. Eu só tenho tempo para o Netflix. Para isso eu não tenho. Eu tenho tempo para o Face. Para isso eu não tenho. Tem muita coisa acontecendo na minha e na sua vida, fala sério. Às vezes você não consegue dar conta nas 24 horas que você tem. As coisas ficam pendentes, e às vezes você não tem nem final de semana para descansar, porque o que não deu para fazer no meio da semana, você tem que fazer no final da semana. Vida bandida, fala sério. E aí as coisas vão se acumulando, vão crescendo, e a gente tem orgulho de dizer: eu não tenho tempo. Mas se eu chego ao momento de dizer não tenho tempo, é que alguma coisa está errada. É sinal que eu não estou sendo mordomo do meu tempo da forma que Deus me ensinou. Porque se eu não tenho tempo e Deus me chama para fazer alguma coisa, tem alguém errado, e não é Deus. Tem alguém errado nessa história, mas não é Deus. Muitas vezes a gente não atende às necessidades, porque a gente está com uma vida tóxica, uma vida louca, e a gente simplesmente diz: não tenho tempo. E Jonas, aqui, ele diz: eu estou aqui, Senhor. Vamos dizer junto a resposta dele? Eu não vou. Você tem noção do que é dizer isso para Deus? Claro que você tem, porque eu e você dizemos isso todo dia. Muitas vezes. Só que Jonas não é o único a dar respostas para Deus. Tem um outro personagem.
que talvez se assemelhe mais com a gente. Porque assim, a gente sabe quem é Deus, a gente que já tem uma cultura cristã, já está acostumado a viver com a espiritualidade cristã, lendo a Bíblia, entendendo as histórias. Se eu sou novo nessa, então eu fico mais, às vezes, como Jonas. Agora, se eu sou mais experimentado e caminhado, talvez a resposta que Moisés deu seja a resposta mais comum entre nós. Moisés foi um líder que Deus escolheu para libertar o seu povo. Moisés era um menino, nasceu já escravo, porque teve uma época em que o povo de Israel, ele vivia sob o domínio do Egito. Eles ficavam vivendo perto do Egito, até que um momento o pessoal do Egito, o faraó olhou e falou assim: cara, esse povo vai crescer demais, eles vão se virar contra a gente e a gente vai perder, então vamos escravizar esse povo, começar a matar as crianças, para a gente poder ter domínio sobre eles, e assim vai. E aí passa-se um período de 400 anos lá, o pessoal nascendo e morrendo escravo. No determinado dia nasce esse menino, Moisés, que as parteiras esconderam para não ser morto. E ele foi criado pela filha do faraó. Ele foi jogado num rio, numa cestinha, tipo uma cestinha de pão, tá ligado? Colocaram ele dentro, cobriram e jogaram no rio. E o rio foi levando até onde a filha do faraó tomava banho. A irmã dele estava olhando de longe para ver quem ia pegar. A filha do faraó pega, começa a criar como seu próprio filho. Até um dia que ele entende o chamado de Deus, ele não consegue mais ver o povo sendo sufocado de tanta escravidão, e ele mata um soldado egípcio que estava escravizando o seu povo, e aí quem matava um egípcio tinha pena de morte, ele foge para o deserto. Nessa que ele foge para o deserto, ele encontra uma mulher, casa-se com ela, vira pastor de ovelhas, passa 40 anos naquele deserto lá, até que um dia, ele passeando no monte com as ovelhinhas lá, ele vê um negócio brilhando assim de longe, e ele vai e chega perto, meio bolado, falou assim: tá, é um arbusto pegando fogo, que era normal, porque raios caíam, e os arbustos secos pegavam fogo. Só que ele chegou mais perto e percebeu que aquele arbusto se queimava, e não se consumia. Ele falou: tem algo estranho. E de repente ele chega naquele lugar, e ele ouve uma voz que fala com ele. É a voz do Deus de Israel. E essa voz o chama para ele ser o libertador daquele povo que estava 400 anos escravo. E aí, o texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 10 e 11 diz assim: vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Qual é a resposta de Moisés? Moisés diz: aqui estou eu, mas envie outra pessoa. Eu estou aqui, Deus, mas envie outra pessoa. Por quê? Quem sou eu? Eu não sou bom, eu não tenho talento, eu não sei dar conselhos, eu não sei falar. Moisés dizia: eu sou pesado de língua, eu não sou bom nesse negócio. Manda outra pessoa, manda outro alguém, vai ser melhor, o teu trabalho vai ser bem feito. Acho que você, Deus, não está escolhendo direito a pessoa para fazer e desempenhar esse papel. Nós começamos a julgar os critérios de Deus, porque nós temos uma visão sobre nós que Deus não tem. Deus nos enxerga de uma forma completamente diferente da forma que nós nos enxergamos. Então Moisés diz: eu não sou talentoso, eu não sou a pessoa certa, não é para mim. Moisés diz: eu estou, mas envia outra pessoa. O que Moisés faz é o que nós fazemos muito. Transferir a responsabilidade é muito fácil. É muito fácil transferir a responsabilidade, porque eu já tenho tanta coisa para fazer. Pede para a Dani. A Dani não faz nada o dia inteiro, só cuida de 2 crianças. Aí vem a Dani com a faca na mão: você está falando que eu tenho tempo? Como se quem cuidasse de crianças fosse vida simples, né? Uma vida muito tranquila. Não, Senhor, pede para outra pessoa, manda o pastor, ele estudou para isso. Chama alguém. Eu não vou ler livro com ninguém, não tenho essa capacidade, não tenho essa paciência, minha vontade é desganar.
nós começamos a transferir a responsabilidade. Porque nós achamos que o outro deve fazer, porque fulano tem mais tempo. No fundo, nós estamos dizendo para Deus: aqui estou, mas envie outra pessoa. Aqui estou, vamos dizer juntos? Mas envie outra pessoa. É isso que nós falamos cotidianamente com Deus. Mas existe uma terceira via. Uma terceira pessoa com uma resposta diferente ainda. O nome desse cara é chamado Isaías. Isaías vivia num momento muito peculiar do seu povo. E a resposta de Isaías é: aqui estou, envia-me. Isaías estava vivendo num momento onde o rei tinha morrido. Olha que sacada, olha como que Deus é sensível. O rei tinha morrido, Isaías era um profeta, e ele vai no templo, que representava a presença de Deus na terra, para buscar discernimento. Ao invés de ir na vizinha, ao invés de ir na colega de trabalho, Isaías foi buscar em Deus. É o que você devia fazer também, muitas vezes. Isaías vai no templo, porque o rei tinha morrido. E numa monarquia, quando o rei morre, o caos se estabelece, até que outro rei se coloque no lugar. E ele não sabia o que ia acontecer. O povo estava angustiado, estava todo mundo aflito, sem saber quem vai ser o rei, como é que vai ser. Isaías sobe no templo, e Deus é muito sensível, muito amoroso, Deus é muito cuidadoso. E aí quando ele sobe no templo, ele vê Deus sentado num alto e sublime trono. Aonde o rei senta? No trono. Quando ele não tinha respostas, quando o povo estava num caos, não tinha liderança, ele chega e Deus se mostra para ele e fala assim: mesmo que pareça que está um caos, mesmo que pareça que está uma zona na tua vida, quem está no trono sou eu. Sou eu. Mesmo que as circunstâncias pareçam que não vai ter saída, mesmo que eu sei que o dinheiro pode parecer não dar, eu sei que aquele fulano, aquela fulana pode parecer não mudar, mas quem está no trono sou eu. Percebe a sensibilidade de Deus? Mesmo que as suas batalhas você aparentemente esteja perdendo, quem está no trono sou eu. Ele aparece no alto e no sublime trono, e Isaías fica extasiado, bobo, fica abobado. E aí então Deus faz uma pergunta sugestiva para Isaías, fala assim: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Só tem ele e Isaías dentro do templo. Quem? Né? Isaías, capítulo 6, versículo 8, fala assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Olha só que interessante, quando Isaías tem esse confronto com Deus, e ele percebe essa imagem de Deus no trono, Isaías não para perguntar: quanto vai custar? Para onde vai ser? O que vai ter que mudar? Isaías não faz perguntas, Isaías só diz: eu estou aqui, pode me enviar. É tipo: eu estou aqui, conta comigo, Deus. Eu sei que você tem uma coisa muito grande para fazer nesse mundo, nessa cidade, no meu bairro, no meu condomínio, com os meus amigos. Conta comigo. Conta comigo. É isso que Isaías diz para o que está acontecendo. Porque cotidianamente, assim como você, Isaías também via várias demandas no seu dia. Assim como você vê várias demandas, ou às vezes faz olhos cegos, mas tem várias demandas. Mas Isaías, ao invés de sentar e ficar pessimista, falar: isso não vai dar certo mesmo. Esse governo abre a boca, o dólar sobe, a inflação está aí, os juros baixam, mas a economia não volta, o dinheiro não entra mais em casa, esses políticos são tudo corruptos, não vai mudar nada. Isaías não senta e se torna um pessimista, ele fala assim: Deus, se você quer fazer alguma coisa, conta comigo. Ser pessimista é fácil, ser otimista dá trabalho. Ser pessimista é fácil. O casamento já está uma zona mesmo, se dane. Meu relacionamento já está zoado mesmo, meu trabalho não tem o que eu faça mesmo. Ser pessimista é mais fácil. Perder a esperança em relação às pessoas é fácil. Agora dizer: eu estou aqui, viu?
Conta comigo, Deus. Isaías pegou isso, ele incorporou isso, e ele disse: eu estou aqui. Vamos dizer juntos? Envia-me. Vamos mais uma vez? Eu estou aqui, envia-me. Foi essa a resposta que Isaías deu, mas ele não pensou, ele assina um contrato em branco. E essa é uma oração perigosa. Concorda comigo? Essa é uma oração perigosa. Eu desafio você hoje a fazer essa oração perigosa. Deus tem muito a fazer através da sua vida, mas como que eu chego nesse nível de fazer essa oração perigosa? O que tem que acontecer para eu me sentir seguro e tranquilo para fazer essa oração? Como é que eu consigo ter esse tipo de atitude diante de Deus? Como é que eu consigo ter coragem para entregar plenamente a minha vida diante de Deus? Eu quero te responder isso. Eu quero te responder isso olhando para os versículos que levaram Isaías a fazer essa oração e a gente tentar descobrir. Então, o que eu quero fazer agora? A gente tentar descobrir o que você precisa para se render totalmente a Deus. Eu quero te dar 3 coisas. Ok? 3 coisas para você pensar. A primeira coisa que eu preciso para me render totalmente a Deus, baseado na história de Isaías, é uma experiência genuína com a presença de Deus. Uma experiência genuína com a presença de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi, não me contaram, não falaram para mim, não foi testemunho. Isaías diz: eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Ele teve uma experiência pessoal, ele buscou, ele não ficou vivendo da experiência dos outros, ele viu a majestade de Deus, e isso impacta Isaías, por tudo aquilo que eu já coloquei, do contexto social que ele estava vivendo, do tempo do rei que tinha morrido. Isso fez com que ele tivesse segurança, isso impactou a vida dele. Você já experimentou recentemente a presença de Deus? Por que eu perguntei recentemente? Porque talvez lá atrás você tenha tido um momento, 1 ou 2 ou 3 ou 5 momentos, você fala assim: Deus me visitou. Mas não basta. Lá atrás, Deus quer ter uma relação próxima e íntima conosco. Ele quer te visitar de tempos em tempos. Não basta ter uma experiência. Você pode ter tido talvez a experiência da sua conversão, a experiência em que Deus te livrou, que Deus te salvou, que você viu naquele dia que foi um grande livramento de Deus, ou que Deus invadiu a tua pessoa com a presença dele, com calma, paz, tranquilidade, em meio à dor, em meio a tantas diversas circunstâncias. Mas eu quero dizer para você que não é só aquilo que Deus tem. Deus tem muito mais para desenvolver através da nossa vida, mas eu só consigo experimentar isso se eu começo a desenvolver uma caminhada com Ele, proximidade, chamar Ele para perto e chamar Ele para viver junto de mim. É sentar numa cadeira e esperar até que Ele venha. Eu lembro de uma história de um pastor que estava num retiro, um pastor amigo nosso. Ele estava num retiro e a mentora do retiro falou assim: olha, depois de conversar, saber o que estava acontecendo na vida dele, falou assim: vai lá para o quarto, era um quarto com vidro, com uma vista bonita, senta lá e espera Jesus te visitar. Ele foi, sentou, passou uns meia hora, aí ele voltou, falou: não aconteceu nada não. Não, eu falei para você ficar até que ele venha. Aí ele foi lá, ficou mais 1 hora e nada. Ele voltou e falou: não, fique lá até que ele venha. E ele foi lá, sentou. Mais uns 40 minutos, Deus visitou. Deus o visitou, e ele conta para a gente que Deus o visitou de uma forma extraordinária, e aí ele ficou horas dentro daquele quarto com Deus, e depois ele sai para a mentora e fala assim: ele veio. Nosso problema é que a gente não fica até que ele venha. Nós queremos que seja porque a gente tem um controle, né? A gente tem tempo corrido, então a gente quer que ele nos visite no tempo que a gente tem. Ah, mas eu sou mãe, eu cuido de crianças, não tenho tempo. Ué, você não tem marido, né? Bota as crianças com o marido. Ah, não tem marido, não tem amigo? Despacha as crianças para casa dos amigos. Está precisando desse tempo? Amigo é para isso, irmão é para isso. Manda as crianças para casa do pastor, bora. Ah, filho, a gente se diverte, essa é a vida.
vida bandida. Mas a gente precisa desse tempo, precisa sentir novamente essa visitação, essa presença. Por isso eu pergunto, você experimentou recentemente isso na tua vida? Se faz tempo, está na hora de você buscar e falar assim: Pai, vem me visitar. Pai, vem me visitar, estou sentindo saudade. Você chegou para Deus dizer isso? Pai, estou com saudade. Porque Ele tem saudade de você. Mas se você só chega para orar, para interceder, pedir pelo seu trabalho, pedir pelo miserável do teu marido, ou pedir pela miserável da tua esposa, você só pensa nessas coisas, você não tem tempo de desfrutar, de matar a saudade. Deus é um ser relacional, e Ele sente saudade. Aproxime-se de Deus, e Ele vai se aproximar de você, é fato. E isso são em situações cotidianas. Às vezes a gente fala desse tempo, mas às vezes quando você está dirigindo, vai buscar seu filho na escola, às vezes quando você está dirigindo no seu trabalho, você coloca uma canção e você pede: Jesus, senta aqui do meu lado, me acompanha, vamos bater um papo. Chama Ele. Às vezes você vai fazer uma caminhada, chama Jesus. Você vai para a academia, chama a companhia de Jesus. São em coisas cotidianas. Quando você tem um tempo é ótimo, mas às vezes você não tem esse tempo para parar, para esperar. Mas comece a chamar Jesus, comece a manifestar a sua saudade dEle. Mas se você puder, fique até que Ele venha, porque Ele vai visitar. A segunda coisa, que é importante demais na nossa história, para a gente conseguir se render e dizer: envia-me, confiar, é uma consciência genuína da sua pecabilidade. Isaías capítulo 6, versículo 5 fala assim: então eu gritei: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías sabia que Deus era puro e que Ele era pecador. Talvez Isaías fosse no templo para buscar discernimento, como sendo um representante de Deus para aquela população, cheio de si, sou profeta. Mas quando ele se impacta com a presença de Deus, ele fala: meu Deus, olha o que eu sou. Olha o que eu sou. E é extraordinário, porque muitas vezes a gente se aproxima de Deus e Deus começa a revelar algumas falhas nossas. E aí, quando nós vemos essas falhas, o que a gente faz? A gente recua. C.S. Lewis diz assim, que a vida com Deus é como se você tivesse preparado para ir num casamento. Lembra do último casamento que você foi, a roupa que você estava, lembra aí? E se no meio, entre sair do carro e chegar na festa, você tropeçou e caiu numa poça de lama. Aí C.S. Lewis fala: você vai ou não vai para o casamento? Ele diz: essa é a nossa relação com Deus. É você estar indo para o casamento e você despenca numa poça de lama. Você tem duas escolhas: ou você foge do casamento, ou você perde a vergonha e vai para o casamento, porque o casamento é mais importante que a sua vaidade. Então, quando a gente se aproxima para Deus, Ele começa a mostrar os pecados. A gente aparece na luz, e aí vem os nossos pecados. Aí, ou eu fico com vergonha de Deus e me afasto dEle, ou eu entendo que Ele me ama, mesmo antes de eu saber que eu era assim, e eu continuo me aproximando dEle, porque Ele me ama como eu sou. E aí a minha vaidade fica de lado, e eu continuo me aproximando dEle. Então, quando eu tenho noção de quem eu sou de verdade, da minha pecabilidade, e entender que eu sou mentiroso, que eu sou egoísta, que eu sou talvez manipulador, que eu gosto das coisas do meu jeito, que eu sou controlador, que eu sou pimenta ardida, cheio de vontades. Quando eu entendo quem eu sou, eu entendo o tamanho do amor de Deus. Agora, quando eu mascaro quem eu sou, aí eu não entendo o tamanho da graça, o tamanho do amor de Deus por mim. Uma das maiores mentiras culturais que nós contamos é: eu sou uma pessoa boa, eu sou bonzinho, eu sou legal, eu ajudo as pessoas, eu sou um bom funcionário. Eu vou te dizer uma coisa, querido: sem Cristo nós não somos bons. Sem Cristo nós somos apenas
um bando de mentirosos, um bando de egoístas, um bando de maltrapilhos. Somos só isso. Sem Jesus nos transformar, nós somos mais um. Simples assim. Você não teve condição de suportar a promessa que você fez de dezembro para janeiro desse ano. Você lembra da promessa de ano novo que você fez? Vou parar de comer, vou emagrecer, não vou ser mais tão ranzinza. Sei lá que promessa que você fez. Você manteve? Já caiu por terra. Fala a verdade, já caiu. Fevereiro mesmo caiu. Porque nós não temos a condição moral de sustentar um padrão. Mas nós tentamos fazer isso o tempo todo. Isso é o que a religiosidade nos ensina. Ela nos ensina que se você for bom, se você se apresentar bom, Deus te amará. Ele vai ficar feliz com você. Ele vai bater palmas para você. E quando ele fica feliz, ele derrama as bênçãos sobre sua vida. Então você vai tentando. Não, eu preciso fazer um jejum, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu preciso agradar a Deus. Só que o Evangelho de Jesus nos diz ao contrário. O Evangelho de Jesus nos diz que mesmo você sendo pecador, Ele te amou. Você não precisa fazer nada para ganhar a atenção de Deus. Você já a tem. Deus te ama. Então posso fazer o que quiser. Posso deitar na lama, né? Reflestelar na lama lá. Se o seu amor por Jesus te deixar, faça. Porque não é por regras. Eu não tenho como hoje, quando eu vejo a pessoa que eu sou, e o amor de Deus sobre a minha vida, eu não tenho como não virar a minha vida e viver a minha vida em resposta ao amor dele. Eu não tenho como, porque ele é demais. Sabe quando, uma das coisas que no último ano Deus tem falado muito comigo sobre como ele me ama? Quando eu passo na rua e olho uma pessoa que eu falo, gente, que pessoa insuportável. Sabe quando a pessoa tem nariz empinado, é toda, isso, aquilo, que você fala, eu nunca conviveria com uma pessoa dessa. E aí Deus sussurra no meu ouvido, mas eu amo. Eu falo, caraca, Deus, como é que você consegue amar a mim que estou julgando a pessoa e a ela que eu acho que vai ser um porre? E aí Deus sempre sussurra no meu ouvido, tá vendo, filho, como é que é meu amor? Aí eu falo, nossa, eu tenho que crescer demais. Eu não tenho como sair dessa. Minha vida tem que ser uma resposta desse amor, porque o amor de Deus é muito, é constrangedor. É muito intenso. Então a minha vida se torna uma resposta a esse amor. Não porque eu preciso que ele me ame, ele já me ama. Quando Jesus foi para ser batizado, a voz diz, esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer, em quem eu me agrado. Jesus não tinha feito um milagre, não tinha feito nada, e Deus o amava. E assim, Deus é conosco. Eu preciso ter essa consciência de quem eu sou, sem medo de ser apontado por Deus ou julgado. Não, mas eu preciso entender quem eu sou, parar de mascarar e dizer que, não, porque eu não sou. A gente se compara com o pior, quando a gente deveria se comparar com o melhor. A gente se compara, mas eu não sou como Hitler, eu não sou como Bin Laden, eu não sou como o estuprador, eu não sou como fulano. Mas na verdade a gente está se comparando com o pior, para a gente se auto-melhorar. A gente deveria comparar com Jesus. Quem eu sou perto de Jesus? Nossa, não dá. Não consigo hoje, não conseguirei amanhã, nunca conseguirei. Por isso, eu preciso receber o que Ele me dá pela graça, porque eu nunca vou conseguir fazer nada para merecer. Eu não mereço. Então é pela graça. O que é preciso para chegar a um lugar onde você está totalmente entregue? Aqui estou, Deus. Eu sou seu. Envia-me. O que eu preciso para chegar nesse nível de orar? Então é preciso que eu tenha uma experiência genuína com a presença de Deus. É preciso que eu tenha uma consciência genuína da minha pecabilidade. E o último, número 3. É preciso que eu tenha uma compreensão genuína dessa graça de Deus.
Isaías 6, capítulo 6, versículos 6 e 7 diz: então um dos serafins, que estava lá no meio, voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Com um toque de bondade de Deus, os pecados de Isaías foram perdoados, completamente expiados, completamente quitados. O anjo pegou uma pinça, pegou uma brasa do altar e tocou nele, tocou na boca dele, e não queimou, mas purificou, e ele foi perdoado o seu pecado. Ou seja, os seus lábios mentirosos foram perdoados, o ódio foi perdoado, o pecado secreto de Isaías foi perdoado, o pecado talvez sexual foi perdoado, o roubo foi perdoado, o abuso emocional foi perdoado, a traição foi perdoada, tudo foi perdoado. E do mesmo modo que o carvão removeu a culpa do pecado dele, o sangue de Jesus tira o nosso pecado. Eu não trago nada para essa relação, Jesus traz tudo. O sangue de Jesus vertido na cruz, quando morreu para substituir a mim e a você, purifica eu e você do nosso pecado. Então, quando nós estamos conscientes da nossa pecabilidade, e aí a gente experimenta uma graça incomparável e merecida de Deus, através de Jesus Cristo, nossa única resposta razoável qual é? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Envia-me. Envia-me, Deus. Envia-me. Eu estou aqui. A vida não é mais minha, você me conquistou. Você é a minha segurança. Para onde você me mandar, eu vou ser bem cuidado. Para fazer o que você quiser, eu vou estar seguro. Estou tranquilo. Não são apenas os meus desejos. Só que isso não é uma decisão única que você tomou lá em 2008, 2002, lá sei lá quando. Isso tem que ser uma decisão tomada cotidianamente, diariamente. É uma decisão diária, porque toda vez, todo dia que você acordar, os seus desejos egoístas vão querer roubar esse espaço, vão querer que você volte ao modus operandi tradicional. E aí é o que Paulo fala entre essa guerra entre a carne e o espírito. E quem você alimentar mais irá vencer. Irá vencer. Paulo, ele tinha essa guerra dentro dele. Ele dizia: o que eu quero fazer, o bem que eu quero isso eu não faço, mas o mal que eu não quero isso eu faço. E ele entendia essa dinâmica, mas ele encontrou o caminho. O caminho é morrer todo dia. É morrer todo dia. Ele fala em Gálatas 2:20, fala: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É um morrer diário. E como é que eu faço esse morrer diário? Oração da manhã, oração do meio do dia, oração da noite, mentoria, leitura do livro, discipulado, me envolver com a comunidade, servir na comunidade, deixar de ficar sentado, olhando a mensagem online e vir aqui participar da comunidade. Isso é o morrer diário, é quando eu crio raízes, eu escolhi uma comunidade para criar minhas raízes. Falei até semana passada, eu espero que o Grupo Valinhos seja a minha primeira e última igreja. As crianças que eu batizo, eu quero fazer o casamento. Eu quero criar vínculos para a vida com essas pessoas aqui. Porque eu entendo que é esse o meu chamado. Eu estou disponível. Eu quero criar raízes. Aonde você está sendo chamado para criar raízes? Ou você está sendo levado como folha seca no vento? Essa é uma grande questão. Morrer diário é quando eu decido
não dar conta só para os meus desejos, para as minhas coisas, mas me envolver com o que Deus está me chamando para fazer. E aí, eu me pergunto, ou você talvez esteja se perguntando, por que a gente geralmente não faz esse tipo de oração? Nós não fazemos essa oração, normalmente, porque nós temos medo. Nós temos medo de fazer essa oração, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Nós achamos assim, que se eu falar assim, Deus envia-me, Deus vai me chamar para ser missionário na África. Cara, eu não estou pronto para isso, não estou pronto a abandonar meu país, eu não estou pronto para isso. Pode ser que Ele chame, sim, pode ser, mas é mais provável que Ele te chame para ser um missionário no seu trabalho, no seu condomínio, entre os seus vizinhos, aonde você vive. É muito mais provável que isso. É muito mais provável que Ele te chame, eu quero que você faça a diferença, sai da sua zona de conforto e vamos nessa. Eu vou te mostrar o que eu vou fazer. Eu acho que a diferença, para mim a diferença foi feita quando eu passei, antes eu entendia assim, Deus quer que eu faça, Deus quer que eu vá. Não, tudo bem, mas ficava mais pesado que eu tinha que fazer. Quando eu entendi que o chamado de Deus era, filho, vem ver o que eu vou fazer. Eu quero te chamar só para você participar. Quando eu entendi que quem faz é Ele, e que eu só participo, cara, isso é demais. Eu falo, eu quero ver. Às vezes Ele usa a minha vida, às vezes eu não preciso nem falar nada, às vezes simplesmente eu só presencio e vejo coisas extraordinárias Deus fazendo. Se você quer participar disso, você precisa hoje dizer, Senhor, envia-me, envia-me. Não tem que ser coisa grande. A gente acha, não tem que ser coisa grande. Às vezes é você caminhar mais devagar com quem está perto de você, e não tão rápido. Às vezes é você parar para ouvir alguém, e dar uma palavra de sabedoria. Às vezes é você orar com alguém, às vezes é você tirar um dia do seu almoço e ir almoçar com alguém, para ouvir essa pessoa. Guarde isso no teu coração. Deus pode fazer coisas grandiosas através de pequenos gestos. Deus pode fazer maravilhas através de pequenas coisas, que você não tem ideia do que vai acontecer. O que importa é a fidelidade e não a repercussão da ação. Todo mundo saiu falando, não é isso que importa. O que importa é a sua fidelidade em fazer. Deus chamou, eu estou aqui, pode contar comigo, Deus. Eu não sei qual é a sua resposta. A minha resposta é sim. A minha resposta é sim. E eu tenho que dá-la todo dia. Porque tem dia que eu não estou com saco. Tem dia que eu não quero mentorear ninguém. Tem dia que eu oro para que todo mundo cancele a mentoria porque eu estou cansado. Mas a minha primeira oração é, Senhor, eu estou aqui. Pode contar comigo. Me envia. Me envia. Então, querido, o que nos faz conseguir fazer essa oração não é que um seja melhor que o outro, mas a presença da experiência com Deus, estar ciente do pecado e compreensão da graça de Deus, essa graça maravilhosa. Então eu quero convidar você para a gente fazer essa oração, para ser como um incentivo, não como um comprometimento, porque o comprometimento vai ser a sua decisão, mas como incentivo. Eu quero convidar você a gente fazer essa oração, a oração perigosa do envia-me. E é essa oração que você vai receber no WhatsApp, para você fazer essa oração, nosso desafio todo dia, de manhã e à noite. Você vai receber essa oração e você vai fazer, mas esse negócio de fazer oração repetida, o que é isso? Isso não é bíblico. Se você olhar, quando Jesus está lá no Getsemane, ele sai, ora, volta, acorda os discípulos, e a Bíblia fala, voltando Jesus, tendo orado as mesmas coisas. A oração repetida que a Bíblia condena é a oração da boca para fora. Não é o fato de você ter uma oração escrita. Muitos homens de Deus
faziam um livro de oração, escreviam suas orações. Agora, se você está online assistindo a gente e quer receber essa oração, quer participar, quer receber os textos, entre em contato com a gente, faz parte do nosso grupo do WhatsApp, você vai poder participar, você vai poder receber os textos, as orientações que a gente dá semanalmente.